Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemmaprätt. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu e estou aqui com o William. Opa! E aí, William? Suaves? Suave. Hoje o dia vai ser... Hoje o episódio vai ser polêmico, hein, cara? Hoje a gente vai machucar aí os neoliberais. Hoje a gente vai falar sobre uma pauta polêmica, algo que rolou nessa semana, era algo que a gente já estava pensando em fazer há muito tempo e olha só que coincidência, calhou de surgir esse assunto no Twitter e depois a gente vai dar mais detalhes, mas a gente vai falar sobre salários, né, sobre, e aí, abrir os salários, fechar os salários, não falar pra ninguém. Mais-valia. O que mais a gente vai falar nesse episódio, cara? A gente vai entrar a fundo em alguns detalhes aqui, né? Desigualdades em geral, entranhas do capitalismo. Exato. E tudo aí. Pois é, tá tudo junto nesse bolo aí, né? Mas enfim, já a gente... acho que agora, já não, eu tô confundindo ainda, cara, com o formato do Dev na Estrada de antes, que eu chamava o Muralzinho. Mas agora não, agora a gente já vai entrar no nosso episódio em alguns segundos, depois que o Léo fizer uma viradinha aí, pra começarmos o primeiro bloco. Mas pra começar esse episódio aqui, Will, acho que vale a gente contextualizar talvez quem não pegou essa treta toda que rolou no Twitter, né? Sim. Deixar um pouco a galera mais por dentro do assunto, né? Começou com um tweet de um gringo, né? Como diria o Green Dictionary lá, né? Green, verde, né? Go, né? Então, é o Zach Swears, né? O nome dele aqui. Ele é um desenvolvedor mobile no Slack. Ó, tô fazendo a dele aqui, né? Ele nem sabe que eu tô falando dele, mas um forte abraço aí ao Zach. Um mention pro Zach. Uma mention pra ele aí. Ele trabalha no Slack e aí ele soltou um tweet lá falando sobre a desigualdade dos salários, né? Pagar de forma desigual é um problema muito grande em tecnologia, né? O tweet dele aqui. E principalmente pra grupos não representados, né? Assim, grupos de minorias, né? Tipo, mulheres e negros, LGBTQI+, né? E aí é um tweet dele, ele abre, assim, pro mundo, né? O salário dele, assim, né? Então, qual que é o nível dele, onde que ele mora e o salário dele. E ele começou essa discussão e aí uma galera começou também a soltar o valor do salário e, enfim, ele começou essa discussão e aí veio parar no Brasil, né? Veio pra cá. E aí a galera aqui também, na semana passada, que a gente tá datando o episódio, então lá em fevereiro de 2020 aí, se você estiver ouvindo no futuro, começou essa discussão aí, no meio do mês começou essa discussão e a galera começou a falar muito sobre isso e alguns soltaram os próprios salários também, né, acharam justo falar sobre isso de forma bem aberta, enquanto outras pessoas não curtiram muito e acharam que seria um problema, e aí a gente pode bifurcar essa discussão aí em vários segmentos, né, se a gente quiser. Mas o cerne da discussão é esse primeiro momento aí, né, o salário aberto publicamente, né. Antes um ponto aí, você falou que a gente vai datar esse episódio, não, né? Na verdade, o que tá datado aí é a discussão no Twitter, porque... Ah, sim. Porque o problema tem origem na origem do capitalismo e ele vai durar até o final dele, porque, cara, lida com desigualdade, né? É isso, é disso que a gente tá falando aqui. No fim mas uma coisa que eu acho que esse é um dos pontos, né, pra gente discutir aqui, né? Sim. O ponto é que, assim, o que a galera puxou nas threads, inicialmente, eu não lembro de alguém ter puxado essa discussão sobre a origem seu capitalismo ou não. Acho que talvez a gente esteja puxando esse assunto de primeira mão, assim, mas eu acho que o que mais se falou no Twitter é sobre, primeiro, privacidade dos dados. Tem muita gente que comentou isso como se fosse soltar essa informação seria meio que colaborar um pouco com o lance das empresas terem seus dados e isso
sabe, ser uma questão muito mais problemática para indivíduos do que para empresas, assim, sabe? Essa foi uma temática que eu vi muita gente rebatendo para ser contra a abertura do salário, assim, né? Principalmente no Twitter, né? E uma segunda coisa que eu vi também, e aí era outra discussão, era sobre abrir o salário internamente nas empresas ou não. Então, dentro das empresas, se isso era justo, cada um saber o salário da outra pessoa que trabalha com você, assim, né? Então, eu vi essa meio que bifurcação de assuntos que acho que vale a gente comentar e até dar exemplos de algumas empresas que fazem de alguns jeitos aí diferentes, né? Então, assim, só pra fazer um adendo aí, tipo, na verdade, pelo menos a parte da discussão que eu vi ali com o Gijo da Lambda 3, ele aborda bem esse ponto aí mesmo, de que, sim, tá na origem classista, o problema tá de origem classista e ele tem a ver, sim, com as desigualdades. Então, ele falou, não de um ponto de vista marxista, nem sei se ele tem esse ponto de vista, sim, mas ele, tipo, deu uma pincelada aí, sim, que talvez a origem do problema seja o mundo capitalista, sim. Mas acho que a gente pode falar isso no bloco 3, que a gente vai mais a fundo, talvez, nesse assunto, né? Sim, total. Acho que nesse primeiro momento, talvez acho que, pra começar, assim, esse lance de privacidade de dados, né? O que você acha desse ponto, assim, né? Qual que é a sua opinião? Cara, eu acho assim, ó, eu entendo o ponto de vista de algumas pessoas que dizem que principalmente no nosso contexto aqui, Brasil, né? A gente vive num local do mundo onde violência é um problema grave e sério, e as pessoas falam sobre esses dados abertamente, sei lá, de certa forma impactarem na sua segurança. Esse é um ponto que muita gente acaba tocando, né? E assim, apesar de entender esse ponto, cara, a gente já vive realidade de pessoas que não têm essa escolha. Então, o funcionalismo público, por exemplo, as pessoas não têm essa escolha. Tipo, os salários são abertos, são publicados por órgãos governamentais ali, pelo portal de transparência e tudo mais, e as pessoas não têm essa escolha. Então, assim, essa escolha seria mais uma escolha, tipo, sei lá, das pessoas que trabalham no setor privado. E eu não sei o quanto isso é de fato um problema ou é mais um food, né? É mais um medo do incerto, diria assim. Não sei, esse é o plano que eu penso, assim, de cara. Sim, eu concordo, eu acho que é muito difícil essa discussão. Essa eu acho que é a discussão mais difícil, né? As outras é muito mais fácil da gente chegar numa conclusão, mas essa eu acho que eu não tenho uma opinião 100% formada, não, cara. Porque, assim, de fato, pra quem é funcionário público, o salário é aberto, isso é meio que por lei, né? É mais uma questão de transparência administrativa e de governo do que uma questão de igualdade salarial, né? Nesse caso, eu acho. Então, nesse caso específico, é muito difícil falar que para uma empresa de capital fechado ou uma empresa privada, e como essa realidade, qual que seria a motivação de fazer algo desse tipo, aí a gente pode entrar naquele outro aspecto de exemplos de algumas empresas que fazem isso, mas eu também tendo a achar que é um problema de privacidade também para algumas pessoas, porque eu concordo 100% com o começo da frase que você falou do contexto do nosso país, né? Que é muito fácil talvez você falar isso num país de primeiro mundo, onde a violência é mínima, e ainda assim é um problema, eu acho, porque não só a questão da violência, mas como as empresas podem usar esses dados para algum tipo de coisa, sabe, que individualize alguns comportamentos ou até anúncios específicos para pessoas que têm uma renda maior ou menor, ou deixar de oferecer produtos para pessoas que têm uma renda menor ou maior por conta dessa informação, sabe? Isso também, se a gente for ver, não é um negócio tão restrito, porque hoje, sei lá, a maioria dessas informações ou os governos disponibilizam para essas empresas privadas de forma aberta. Tá aí o cadastro positivo aí no Brasil para falar um pouquinho sobre isso. O Bacen mesmo autoriza, né, para bancos poderem oferecer crédito dependendo da faixa salarial da pessoa, da renda da pessoa. Então é uma discussão meio assim, né? Tipo, beleza, é um negócio privado que deveria ser seu. Você tinha que ter o poder de escolher, né, se isso devia cair na mão de alguém ou não. Mas ao mesmo tempo também
não é uma informação que é extremamente sigilosa e que, se a gente falar em contexto de países mais desenvolvidos, a violência não devia ser um critério aí pra gente falar sobre expor ou não esses dados, né? Sim. Mas pra Brasil eu já fico meio na dúvida também, cara. A gente tem golpes de todos os tipos, né, cara? Então, sim. fraudes pra caralho, assim, qualquer tipo de setor, né? Então, imagina com essa informação que não dá pra... a gente tem sequestro relâmpago pra caralho aqui, sim. sabe? Saidinha de banco, entende? Então, os negócios que são... É muito nosso contexto Brasil, assim, sabe? Não, esse ponto eu até dou um ponto a favor, porque eu acho que sim, é uma discussão relevante, embora eu ainda ache que algumas pessoas não têm essa escolha, e beleza, seja por quais forem os motivos, elas não têm essa escolha. Então, tipo, algumas pessoas já estão, de novo, aí a gente cai no papo da desigualdade, né? Algumas pessoas já passam por isso, então, tipo, como que a gente resolve esse problema, né? Mas eu acho que vale aí a gente já puxar aí, talvez, estratégias, né? Assim, tipo, porque essa divulgação dos salários, quando ela ocorre, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser mais pública ou ela pode ser no âmbito ainda privado, no âmbito da sua empresa, né? Numa informação ainda fechada para um grupo específico de pessoas, né? Sim, concordo. Então acho que talvez valha a gente entrar um pouco nessas duas diferenças aí e tentar discutir o problema em cima dessas duas formas aí, não sei. Sim, concordo. Eu acho que dá pra, antes da gente ir a fundo, dá pra gente colocar dois exemplos que são sobre abertura de salários publicamente ou dentro das empresas, né? Acho que tem um exemplo bem legal, assim, diferente, né, na verdade, do mercado, que é a galera da Buffer, né? Eles têm uma planilha, primeiro eles têm uma calculadora lá pra você ver como que o salário é calculado lá dentro do Buffer, e eu acho que o Stack Overflow também faz algo do tipo, deixa aberta a calculadora. Sim. E essa calculadora tem algumas coisas lá que você pode imputar, né? Então, uma das coisas é onde você mora, então tem um custo de vida aí que é calculado, tem a senioridade e tempo de experiência, e o Buffer foi um pouquinho mais além e eles abriram realmente os salários deles, assim, de forma pública, né? Então tem uma planilha aberta, qualquer um pode acessar, inclusive a gente vai pôr o link aí pra vocês que estão ouvindo a gente no nosso post, que tá lá todos os salários das pessoas, né? Sim, eu acho que você pegou o gancho, você falou da Stack Overflow, cara, eu posso estar enganado, mas eu lembro de já ter visto uma planilha igual da Stack Overflow, inclusive tinha o salário do Joel lá e de toda a galera. Eu vi isso recentemente, eu não lembro onde, mas eu vou tentar procurar pra ver se a gente acha isso pra pôr nas notas desse episódio. Boa. Então, e aí esse é um exemplo, acho que mais, talvez, disruptivo de mercado aí, né, onde os salários estão abertos, né. E outro exemplo, talvez, e até legal, que é brasileiro esse exemplo, que é a galera da Lambda 3, que eles também fazem essa abertura de salário, só que internamente, eles não expõem esses dados publicamente, né, mas as pessoas que trabalham lá dentro sabem os salários de cada uma delas, e aí tem toda uma política, pelo que eu já ouvi falar, acho que do Vitor e do Giovanni, eles já comentaram isso em alguns eventos há muitos anos atrás já, né, acho que é uma prática que não é de agora, já há alguns anos já a Lambda 3 faz isso, que é essa política de eu posso pedir um aumento, e aí eu tenho que provar por que eu mereço esse aumento de repente, ou por que eu preciso desse aumento, né? Então há uma discussão sobre isso de forma aberta e não é um tabu mais internamente pra eles lá, né? Então acho que são dois exemplos aí diferentes, mas que abordam a abertura de salários, né? Sim, e eu acho legal, assim, voltando no lance da Lambda 3, eu já trabalhei com pessoas que trabalharam na Lambda 3, inclusive já tive um sócio que trabalhou na Lambda 3, e o pessoal realmente leva isso a sério, assim, tipo, uma coisa que eu acho legal, assim, é que o lance essa negociação de aumento salarial, ela não é feita com o seu chefe, ou com o dono da empresa, ou com quem quer que seja, ela é feita com o seu time, né? Então o time meio que aprova o seu aumento salarial, assim, tipo, e você precisa meio que convencer o time de que você precisa de um aumento salarial. Meio que convencer o time é um termo ruim, assim, tipo, a decisão do aumento salarial passa pelo time e isso torna o processo bem mais humano, assim, né? Bem mais claro e transparente, eu diria. Sim. Eu acho que uma questão que a gente pode abordar talvez no futuro aqui é como fazer esse lance de aumento de salários, né? Que tipos de formato existem? Eu já vi posts falando sobre como negociar salário, como fazer isso. Eu acho que tem algumas coisas que eu
eu não acho que faz muito sentido em alguns pontos. Tem algumas pessoas que têm umas práticas de ir pulando de empresa para aumentar o salário e eu não gosto muito dessa ideia, mas eu entendo que para algumas pessoas o dinheiro é uma motivação forte, né? Então também tem esse lado, né? Então é difícil, e acho que a gente vive um momento também muito diferente, assim, né, de tecnologia, né? Eu não sei se eu vi um post, acho que de um rapaz que, eu não lembro o nome dele, mas o tweet dele falava sobre isso, né, que ele estava impressionado o quanto que ele ganhava perto de quanto a família dele ganhava, sabe? Era um negócio que ele não abria nem com a família, porque ele achava até que ia ser constrangedor, assim, sabe? Porque é um negócio das pessoas há anos trabalhando pra ter um salário X e ele tava ganhando tipo 4x, sabe? Então, aí a gente entra no lance da desigualdade, que pode ser tema dos próximos blocos aqui desse episódio, né, William? Então, com certeza será. Então a gente já volta aqui pro bloco 2 pra falar um pouquinho dos problemas dessa abertura de salário, por que isso é importante até pro capitalismo, olha só, e sobre até a parte de lei sobre abertura ou não de salário no Brasil ou no contexto do mundo, assim, em alguns países que a gente sabe. Então a gente já volta já no próximo bloco. E agora chegou aquela hora que todo mundo tava esperando, né, Ramon? O muralzinho! Eu não me aguento, eu rio antes. Você entregou o começo. Entreguei, aqui, cara. Porra, aí é complicado, viu? Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu. A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando este programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação deste nosso patrocinador, Edu? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match. Entendeu? Eu nem sei como que é o bagulho do Tinder que faz o... né? Deve ser um... Melhor você não saber. Será que é um tim? Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né, a pessoa que procura e quem está também procurando um emprego, quem está procurando um profissional, uma profissional pra entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece, esse mundo do exatamente. E aliás, você tocou num bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana. Fica a dica. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br. Você vai ter mais informações sobre tudo que a gente tá falando aqui de uma forma muito mais, menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí, trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. A nossa segunda, né, entidade aqui que colabora com a gente de forma indireta, mas vale mencionar aqui é o Stickers Devs, né, cara? Stickers Devs também sempre junto com a gente. E ó, eu disse no programa passado e digo de novo, temos adesivo do Dev na Estrada. Temos. No Stickers Devs, Edu. Inclusive, olha só, isso aqui nem você sabendo. Exclusivo. Exclusivo. Essa nem você sabia. Agora temos adesivos hexagonais do Dev na Estrada no Stickers Devs. Meu Deus do céu! Maravilhoso. Falou um abraço, Laura, aí falou com a gente aí. Forte abraço. Disponibilizou. Forte abraço pra ele aí. Então é só colocar o cupom lá, desconto Dev na Estrada, tudo junto. Você ganha 15% de desconto em qualquer compra feita no site dos stickersdevs.com.br. Maravilhoso. E continuando aqui o nosso muralzinho, agora a nossa sessão de eventos, né, Ramon? Sim, eventos e meetups maravilhosos que gostamos neste país. Exatamente. E olha, para começar aqui tem a Elixir Brasil, dia 23 e 24 de maio no Teatro Prevent Senior aqui em São Paulo. E, enfim, as inscrições já abriram, você consegue ver no nosso site lá, tem um link. Eu acho que a gente não colocou no episódio passado, mas eu vou dar uma conferida lá. Mas procura Elixir Brasil 2020 no Google, mas a gente vai colocar o link lá
pra facilitar pra você que tá ouvindo a gente aí, né? E é um evento bacana, né? Uma linguagem criada por brasileiros aqui, então mantida, né? Principalmente por brasileiros aqui, né? Do nosso país maravilhoso, né? Então vale a pena você prestigiar o evento, conhecer sobre a linguagem, saber o que tá rolando, muitas empresas adotando, enfim, entra lá depois e se inscreve, que é um evento super bacana, super inclusivo, vale ressaltar aqui também, então a gente tá divulgando aqui de bom grado, eles nem sabem que a gente tá divulgando, eu acho, mas um forte abraço aí pra organização. A produção tá confirmando aqui que eles sabem que a gente tá divulgando. Então vamos conversar com eles aí pra rolar um descontinho e um ingresso pra nós aí. Ao vivaço. A gente sorteia aqui no Twitter e é isso, né? É isso, muito bem. E temos também, Edu, o evento Pai Caxias, olha só, da comunidade Python aí, bombando recentemente a comunidade Python. Olha. Linguagem super em alta aí. Tá crescendo, hein? Tá crescendo, tá bombando. Na área de dados, é um evento muito legal que acontece lá em Caxias do Sul, ó, dia 14 de março, hein? Dia 14 de março. paicaxias.org, entra no site lá. O Edu vai colocar nesse próximo episódio, ele vai botar os links, que ele não botou no outro. Exatamente. Então você vai poder clicar aí no post do episódio e ir diretamente para a página do evento. É muito bom, é isso. Então, se você que organiza evento, quer divulgar seu evento também, ó, manda um e-mail lá no contato@devnaestrada. Em breve a gente vai tentar fazer um jeito mais fácil para você incluir os seus eventos lá, a gente vai ter um jeito mais organizado aí, né? É isso, Ramon, que eu ouvi falar? É exatamente isso que você ouviu falar. Tá aqui, eu tô olhando aqui, tá nos nossos objetivos aqui. Não, tá aqui no meu terminal aqui, o novo o sistema que eu tô construindo aqui para cadastro e exibição de eventos aqui. Tá no meu terminal aqui. Então é isso, mas enquanto isso, você manda no contato@devnaestrada que a gente divulga por aqui. A gente só alertando a galera, a gente sempre pede alguma coisa, né, para os ouvintes terem algum retorno, né? Porque, pô, a gente tá divulgando um evento, legal ter uns benefícios para quem ouve o Dev na Estrada, como descontinho, né, um ingresso pra gente sortear, né, Ramon? Acho que é isso, né? Exatamente. E, enfim, entre em contato lá que a gente faz um negócio legal aí pra divulgar esses eventos maravilhosos de tecnologia no Brasil. Beleza? Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade. Continuamos o nosso episódio. Voltando aqui pro segundo bloco. Bom, a gente já viu então qual que foi a treta, a gente deu alguns exemplos, já colocou um pouquinho da nossa opinião, né, sobre esses formatos de abertura de salário, mas e aí, qual que é o problema de falar sobre isso, né? Por que isso gerou tanto rebuliço assim na internet? Quer começar, Will? Quero. Bom, um dos problemas aí, a gente já falou um pouco ali no bloco 1, né, que as pessoas, do ponto de vista do assalariado, diria assim, do trabalhador, do proletário, é um problema ali os medos que a gente tem com segurança, com privacidade e tudo. Mas e do outro lado, né? Do ponto de vista da empresa, ou do capitalista, da galera que tá te contratando e pagando seu salário. Qual que é o problema para eles que esses valores comecem a ser divulgados e sejam transparentes? Acho que o primeiro problema aí é que isso evidencia claramente, tipo, o que a gente pode ter de desigualdades com relação ao salário na empresa, né? Naquele contexto. Então, tipo, isso provavelmente vai mostrar se uma empresa toma decisões com cunho racista ou não, se as empresas acabam pagando mais para os homens do que para mulheres no mesmo tipo de cargo, se ela tem os queridinhos e a galera que é mais... que faz o mesmo trabalho que outros, mas ganha muito mais. Eu sei que, assim, inclusive no Twitter, essa discussão foi levantada, né? Que pela lei trabalhista do Brasil, pela CLT, isso é ilegal, né? Você não pode ter duas pessoas com o mesmo cargo ganhando valores completamente diferentes. Mas você não precisa fazer isso, né? Você pode ter um cargo um pouquinho diferente ali na carteira e o cara tá ganhando muito mais, mas executando o mesmo trabalho, ou até menos, né? Então, assim... essas coisas existem, a gente sabe que elas existem. A transparência só traz essas questões à tona, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sim, concordo. E eu acho que eu gosto muito dessa discussão justamente por esse aspecto que você falou, porque, de fato, cara, a desigualdade salarial dentro das empresas, ela passa por níveis, passa por desigualdade entre minorias, sim, e, cara, infelizmente isso é realidade no Brasil. A gente soltou um episódio, acho que ano passado, com a galera da Revelo. Abraço pra galera lá
lá, que eles fizeram uma pesquisa sobre salários e ainda a gente tem muita diferença entre homens e mulheres, cara, por exemplo, sabe? Então, é uma das minorias aí que, em tecnologia que a gente sabe que realmente recebem menos do que os homens em alguns cargos, né? Que isso chega a ser bizarro, né? E aí, eu acho que o grande ponto pra mim também é que sim, tem esse lance do favoritismo, né? Que isso era muito usado antigamente pra manter pessoas ou pra agradar amigos, amigas, e ali antigamente? fazer aquele... Esse que eu acho que é o ponto, né? Não sei se é tão antigamente assim, mas vamos lá. Exatamente, cara. Então, eu acho que o grande ponto pra mim é que o lance de salário é uma coisa que influencia muito na vida das pessoas mesmo, né? Então, no dia a dia, né? De como que elas... no padrão de vida que elas vão ter, né? Se a gente for ver, né? Então, acaba meio que influenciando diretamente no pessoal, né? Então, e por mais que muita gente fale, não, mas pra mim o mais importante não é o salário. Tudo bem, não é? Mas é importante hoje num sistema que a gente vive, que é a base da troca de dinheiro aí pra comprar coisas, né, cara? É importante a gente ter um salário que a gente consiga fazer algumas coisas, né? Pelo menos mínimas, né? E aí eu tô discutindo num âmbito que talvez não é nem de sobrevivência, que a gente nem entrou nesse aspecto, porque na área de tecnologia a gente é bem privilegiado com relação aos salários, né? Então, eu acho que essa discussão eu não vi ninguém fazendo, assim. Eu acho que eu vi uma outra pessoa comentando sobre a desigualdade entre a área de tecnologia e outras, assim, né? Que é muito bizarra, assim, a diferença. Tudo bem que tem os itens que eu acho que a gente pode pontuar aqui como o estágio atual, talvez, da tecnologia no geral no mundo, e de como isso virou um fator de negócio muito forte, né? Ser uma empresa tecnológica, você ter desenvolvimento de software para qualquer tipo de problema possível. Então, acabou se tornando super importante o setor de tecnologia, e aí, com isso, a gente talvez não estava tão preparado assim, isso a nível de mundo mesmo, não é nem Brasil. Brasil acho que mais ainda, mas para ter um número de pessoas aptas aí para entrar no mercado, né? Então, isso acaba meio que elevando a procura de profissionais e o salário, consequentemente, aumenta, né? Então, e aí a gente não dá nem pra comparar com outras classes de trabalhadores, assim, né, cara? Então, isso é foda. Ainda tem um ponto que hoje, na nossa área, tem mais vaga do que pessoas para preencher essas vagas, né? Isso gera essa inflação salarial, assim, diria, tipo, esse valor maior. Lógico que tem também o nível de especialização e o quanto isso é importante para alguns teóricos chamam de quarta fase da Revolução Industrial, ou quarta Revolução Industrial. Então, além do quanto esse trabalho é importante para essa fase de desenvolvimento, também tem a questão da oferta e da demanda, né? Diria assim, tudo que a gente tem na área. Exatamente, cara. Outro ponto também que a gente comentou no começo é o quanto isso é importante para essa discussão de falar sobre o salário. É muito sobre sobre luta de classes, né, cara, ainda, né? Não tem como fugir disso, né? A gente tá falando sobre o quanto é desigual para talvez pessoas que ganham um valor muito baixo em detrimento de outros pouquíssimas que ganham um valor absurdo, né? Então, e aqui não tô nem entrando no mérito do porque a pessoa é super experiente, é super importante pra empresa. Eu acho que não é nem essa questão, né? É muito sobre a discrepância, né, de salários, né? Sim, esse assunto por si daria uma série de podcasts, não só um episódio, mas uma série completa. Exato. Mas eu acho que aí tem toda a questão da desigualdade envolvida no sistema que a gente tá, né, cara? Porque, assim, parece bobo pensar nisso, muita gente refuta essa ideia, mas pra mim ela é base boa parte das coisas que eu acredito. Mas, assim, para que algumas pessoas possam ganhar um salário de $500 mil no ano, ou $1 milhão no ano... Que teve gente postando isso, né, cara? Exato. Quantas outras pessoas precisam estar ganhando, tipo, um salário mínimo, até abaixo do salário mínimo, entendeu? Para que a gente tenha, sei lá, uma Finlândia com vários direitos interessantes, quantos outros países precisam ser explorados no limite, sabe? Tipo, no final, acho que essa questão de por que essa discussão de salários não abertos é importante para o capitalismo? Porque ele se baseia na desigualdade, né? O sistema se baseia na desigualdade geral entre classes,
classes, entre países, entre tudo, né? E, tipo, a contradição primária do capitalismo é a desigualdade. Esse é o ponto. E pra gente manter a desigualdade, essas coisas precisam estar ali debaixo do cobertor, né? Ninguém pode olhar. Ela precisa ser invisibilizada. Assim como é invisibilizado pra gente todos os outros tipos de desigualdade que as pessoas sofrem, né? Esse que acho que é o ponto principal aí. Então, acho que se a gente for entrar nessa pauta, vai ter pano pra manga aí pra gente falar, né? Mas o grande lance de a gente discutir sobre isso é que a gente tem que assumir que realmente tem pessoas que estão ganhando muito menos e outras e poucas que ganham muito mais. Esse é o ponto, né? Então, e eu acho que quando a gente fala isso, muita gente me pergunta, não, mas pô, não é sobre isso que a gente tem que discutir. Eu falo, cara, pra mim sabe? Então, e quando eu falo de ganhar muito mais, cara, acho que não extrapola até a nossa área, né? Sim. Porque se a gente for olhar a área de tecnologia, tudo bem, tem bons salários, mas, cara, tem outros setores da indústria aí, de setor de negócios, assim, que ganham uma fortuna, cara, absurda comparada com a galera que tá no mesmo setor, tá no chão de fábrica, por exemplo, né? Uma discrepância que você olha que você fala, cara, né? É um negócio de 200 vezes maior o salário, às vezes, né? Então, faz sentido esse tipo de coisa? Aí é uma questão que a gente podia até abordar no lance dessa luta de classes que existe e todo o contexto histórico que não dá pra fugir disso, né, cara? Então, enfim, acho que além desse ponto, cara, acho que dá pra gente também entrar numa questão trabalhista ou de lei mesmo, né? Até pra deixar claro pra galera que tá ouvindo a gente, não existe lei no Brasil que proíba a divulgação de salários, mesmo que internamente, né? Por que eu tô falando isso? Porque nos Estados Unidos, e aí eu até peguei um tweet de uma pessoa aqui, acho que é o Caio Almendra, que ele soltou um tweet falando sobre divulgar salário, sabe? E aí a galera, ele comentou muito sobre isso, né? Uma jogada dos patrões na época, no começo do século XIX, né? Que era pra tentar derrubar o movimento sindicalista, né? Então, é muito... Se eu não sei quanto que um colega ganha, é muito mais difícil reivindicar salário. Certo. Então, assim, isso diminui aquele lance da fraternidade entre as pessoas que estão trabalhando juntas, né? Então, eu passo a ocultar o meu salário porque é uma questão de estratégia, né? Uma estratégia minha não falar o meu salário pra alguém, né? Então, e isso contribui só pra classe elite, né, cara? Então, o lance todo é esse, né? Então, e aí uma coisa que ele comenta nesse tweet é que no comecinho, na metade do século XX, nos Estados Unidos, tinha uma lei trabalhista, né? Que proibiu a repressão para quem contasse o salário, para tentar diminuir isso. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos, um país mega capitalista, derrubou isso, né, cara? Incrível que pareça, não sei. Eu acho estranho, né, cara? Porque, em tese, sei lá, né, não devia ser, não é algo normal, né? Não sei. Aí entram vários outros aspectos que também dariam uma série de podcasts. Eu não acho que seja tão anormal assim, mas beleza. Eu acho que é pelo menos sair do lance, né, sair da repressão de falar sobre salário, pra mim parece interessante, assim, não sei. Sim. Voltando pra discussão aí, que você falou sobre a discussão legal, eu acho que, bom, primeiro um adendo aí, acho que nem eu nem você conseguimos falar disso completamente, né, a gente não tem tanta base assim pra falar sobre os aspectos legais, mas assim, embora não tenha uma lei na CLT, talvez, ou uma lei específica pra isso no Brasil, pra divulgação de salário, a gente pode lembrar aí que muitas empresas têm um NDA e pode ser que esteja ali no meio do seu contrato de trabalho uma cláusula que te proíbe de falar sobre isso, né? Não sei o quanto isso é efetivo ou não, o quanto pode ser questionado ou não. Sim. Nas instituições de direito do país, mas é importante lembrar isso. Pode ser que não tenha uma lei específica, mas isso pode estar de alguma forma no contrato que você assinou ou um dos documentos que você assinou com a empresa, né? Sim, não, total. Acho que esse é o ponto, né? E só reforçando esse ponto dessa lógica de não falar o salário e acho que também é muito sobre essa coisa de você valer o quanto você recebe, né? Que é uma coisa do tipo pro mercado em si, né? Você não pode valer o quanto você recebe, você tem que valer um pouco a mais, porque tem que ter uma mais-valia aí.
Isso na lógica da relação patrão e funcionário, mas eu digo assim, na lógica do mercado, né? Então, se eu tenho um salário, eu tenho o que é até uma lógica do mercado financeiro, né? Se tem um salário maior, a taxa de juros é menor, sabe? É um negócio assim, é meio absurdo, assim, né? Tipo, ou se eu tenho um salário maior, eu consigo crédito melhor, né? Então... É porque você não precisa de crédito, né? O crédito não é pra quem precisa, é pra quem não precisa. Exato. Então, isso, assim, resumindo, a gente tem esse problema todo que é social e não é individual, e acho que a gente precisa deixar claro, e acho que esse tweet do Kyle Almeida, ele dá uma aula sobre isso, falando sobre o quanto o sistema deixa claro que tinha que ser individual esse problema, né? E aí acontece do constrangimento de eu não poder falar o salário pra alguém, porque, pô, eu tô no mesmo nível, eu sou pleno aqui na empresa, se eu falar o salário pra pessoa ela ganha menos, pô, isso é mó chato, né? Como se fosse culpa minha, né? Uhum. De eu falar pra ela que ela ganha menos, ou mais, né? Então... é meio que toda uma lógica de criar esse constrangimento, quando na verdade isso devia ser super aberto e esse problema devia ser resolvido na empresa, assim, né, como um todo, não de forma individual, né, ser uma luta entre trabalhadores, assim, né. Afinal, é isso que o sistema quer, né, que a gente lute entre a gente. E o sistema continue se perpetuando, tá? Já vai tocar internacional daqui a pouco nesse episódio aqui, né. Nunca mais o Ramon vai deixar a gente gravar sozinho. Um abraço pro Ramon. Não, mas acho que ele gravaria junto. Sim, sim. Que hoje desse episódio ele não tava muito legal essa semana, tinha uns compromissos também, aí a gente só não gravou por isso, mas ele que nos ajudou também na pauta. Mas enfim, eu acho que a gente fecha esse bloco 2 e vamos pros finalmente aí depois dessa viradinha que a gente já volta. Bom, voltando aqui pra última parte desse episódio, eu acho que pra gente finalizar, Will, como que a gente resolve isso, né, cara? Porque, por um lado, a gente tem a questão meio que individual das pessoas, desse constrangimento que a gente comentou, né, que é construído justamente pra gente não falar sobre isso, e assim a gente não evitar de reivindicar salários iguais, ou salários melhores, ou, enfim, entra toda uma questão de como a classe de trabalhadores de tecnologia podia se unir mais ou não, e aí, como que a gente podia resolver esse tipo de problema, né? Até porque, assim, ó, a gente reforça aqui de novo, né, o lance que existe mesmo na nossa área essa diferença de custo de vida, né? Então, em São Paulo os salários são maiores, em detrimento de Campinas, por exemplo. Você tem outras regiões também do país que pagam menos, porque o custo de vida é menor. Existe uma questão também de exploração de mão de obra brasileira para fora do país, então, empresas americanas, empresas europeias pagando muito menos do que pagaria se você morasse lá, ou se fosse alguém de lá. Conheço amigos que relatam esse problema, né, de pessoas latinas que recebem menos do que pessoas que são nativas da Europa e tudo mais. Isso acontece lá fora. Algumas empresas ainda estão nessa pegada. E também tem brasileiros que trabalham remoto, mas que recebem muito menos, talvez, do que salários que são pagos lá fora. Existem esses problemas, assim, né? O pessoal apostando na alta do dólar, né? Exatamente, cara, exatamente. E quando, na verdade, às vezes o salário seria muito maior se a gente fosse falar de viver lá fora em vez de trabalhar remoto, né? Acontece isso, né? Então... Mas, enfim, como que a gente resolve essa treta, cara? Qual que é a sua visão disso, assim? Cara, então são vários passos, muita coisa. A gente já falou ali um pouco antes, na primeira parte, né, sobre, tipo, que tipo de divulgação a gente poderia ter. E eu acho que o importante dessa discussão, inclusive o exemplo que você trouxe aí da Buffer, eu acho que é a lógica de como eu componho o seu salário, né? Quais são as variáveis que influenciam no valor que eu pago para um indivíduo que trabalha comigo? Eu acho que quando a gente não tem isso bem definido, bem claro, tipo, aí a gente tem algumas questões que são mascaradas, como a gente estava falando, tipo, o racismo, homofobia e várias outras desigualdades ali que ficam mascaradas no seu salário. Por isso que talvez uma pessoa negra ganhe menos do que uma pessoa branca, uma mulher ganhe menos do que um homem, porque, tipo, essa variável tá no cálculo de salário, mas ela não é divulgada, né? Uhum. Eu acho que quando você passa a ter marcos, assim, tipo, beleza, nossa calculadora, ela leva em consideração o lugar onde você mora, os anos de experiências que você tenha, sei lá, X, quais sejam essas variáveis, né? Eu acho que isso
passa a ser mais transparente. E eu acho que um paliativo, uma solução reformista, que eu acho que é o que você quer aí, antes da gente chegar numa solução de fato mais transparente... Longe de mim ser reformista. A gente falar de faixas, talvez, faixas salariais ali, tipo, por níveis de experiência e locais de trabalho, talvez, não sei. Acho que, tipo, sei lá. Eu acho que mais importante do que a gente abrir completamente o salário, tipo, eu acho que deveria ser cada vez mais aberto, mas mais importante do que abrir, talvez seja a gente ter, claro, quais são as variáveis que impactam nesse valor, né? Sim. Eu acho que um ponto importante é, primeiro, para quem tá ouvindo a gente aí, procurar empresas que têm essa política de abrir essas faixas, né? Deixarem elas transparentes, né? Pelo menos as faixas, assim, né? Então, porque aí já começa uma discussão um pouco mais saudável, né? De repente, dentro dessas faixas, por exemplo, de uma pessoa que é júnior, você tem um júnior que tá iniciando, que tá no meio do caminho ali, e um quase migrando para a próxima fase ali, né? De experiência, né? Então, se a gente for falar sobre isso, acho que dá pra ter essas faixas pra poder navegar entre os níveis de forma bacana, assim. Então, ter isso transparente, primeiro que te ajuda a diminuir o estresse de falar, pô, eu queria ganhar mais, mas não sei o que eu faço, ou até onde que eu posso chegar aqui, né? Até quanto que eu posso ganhar como júnior. Então, acho que isso ajuda muito a diminuir o estresse, assim, na hora de conversar sobre isso, que muitas vezes é um tabu, né? Principalmente pra falar sobre aumento e tudo mais, né? Então, a gente ainda leva como tabu isso, né? Mas, assim, uma coisa que eu fiz numa das empresas anteriores que eu tava, era abrir essas faixas salariais, assim, independente da política de como a RH pensava. Mas, porque não faz sentido, né, cara? As pessoas, elas conversam entre si sobre salário no almoço, isso é fato, não tem como. Não adianta ser hipócrita, você vai falar com algum colega mais próximo, ou uma colega, sobre salário, não tem jeito. É uma conversa que acho que a gente precisa normalizar entre a gente, né? Então, e principalmente pra não cair nesse erro da gente entrar nessa estratégia de não fraternidade entre as pessoas, assim, sabe? E acho que uma outra coisa que aí eu trago aqui, que pode também ser só um episódio, a gente prometeu fazer esse episódio há uns 2 anos, atrás, que é sobre sindicatos de tecnologia, né, cara? Que aí é uma discussão um pouco mais profunda, que hoje a gente não tem um sindicato que represente a classe de como a gente devia ter, sabe? Então você não dá nem pra comparar os sindicatos, eu coloco os exemplos dos sindicatos aqui de São Paulo, né? Sindipd, Sindiesp, são sindicatos que, infelizmente, eles não conseguem força, e aí a gente pode discutir sobre por que isso acontece também, se é por conta da falta de união dos trabalhadores da área, ou se é porque ele é mais patronal do que proletário, sabe? Dá pra discutir sobre isso. Isso por si só dá um episódio aí, hein, cara? Exatamente. Acho que vale a gente soltar um episódio desse depois pra falar sobre isso, mas, assim, colocando um pouco já da minha opinião, eu acho que uma das maneiras pra gente tentar resolver esse tipo de problema, sobre desigualdade salarial, sobre faixas, sobre regulamentação dos salários, que eu acho que isso também não se fala, e aí essas práticas de salários absurdas, que às vezes eu falo absurda no lado inferior, né? Pagando muito pouco pra pessoas, assim, em algumas empresas e muito em outras, eu acho que a gente começa a ter uma discussão um pouco mais organizada da classe de trabalhadores de tecnologia, assim. Isso não existe, infelizmente, você vê a atuação dos sindicatos, ela é muito fraca ainda, né? Então, eu não culpo também extremamente essa galera, porque pelo menos há uma tentativa de fazer isso, mas eu acho que também, enfim, a gente tem que fazer um episódio sobre isso, cara. É muito assunto só pra falar sobre sindicato de tecnologia, né? Sim, puxaremos um episódio pra isso, porque acho que é uma pauta importante, assim. E eu concordo contigo, isso é um ponto importante, assim, organização da galera da nossa área, principalmente a galera que é mais afetada, né? Ou seja, a galera que participa de grupos minoritários, assim, que são subrepresentados nas empresas. Então, tipo, eu acho que essas pessoas precisam se organizar mais e precisam correr atrás dos direitos. Né? O sindicato é uma grande ajuda nisso. Sim, sim. Mas enfim, eu acho que pra gente encaminhar pros finalmente aqui dessa discussão, eu acho que a gente precisa levar em conta essa bolha que existe. Vamos falar bolha, mas vamos falar essa demanda muito alta de profissionais, né? E hoje a gente não ter, e isso fortalecer o aumento substancial de salários. O custo de vida, né? Porque dependendo das regiões do país, a gente tem salários muito diferentes, né? E uma outra coisa que eu acho que vale também a gente colocar aqui, que
existem algumas ferramentas para quem não quiser divulgar de forma pública e ver essas questões de privacidade como algo importante. Existem ferramentas anônimas que você pode postar o salário. Verdade. Tem o Glassdoor, né? Que acho que a gente esqueceu de falar aqui, mas vale reforçar que tem ferramentas para você colocar o seu salário lá, até para você ter uma ideia, né, de quanto que tá os níveis na região que você mora, até na própria empresa, né? Então, fica a dica aí, paga nós, Glassdoor, mas tem essa ferramenta bem boa aí. Tem uma outra que chama levels.fyi aí. For your information. Acho que é for your information, né? Depois dá uma olhada, a gente vai pôr também no post do episódio, porque ela também coloca os salários de algumas empresas grandes. Ela é muito recente, então ela tem pouca informação, mas por isso que é importante a gente colocar os valores lá, né? Sim, bem legal. Lembro... De forma anônima, né? Lembro do Glassdoor, na época, quando tava surgindo, ainda chamava Love Monday. Sim. Ainda tinha muito pouca informação, mas dava muito já uma ideia pra gente do que tinha na área das empresas e por aí. Era bem legal. Né, vale só colocar o último ponto. Tem uma planilha que a galera fez pegando os tweets do pessoal e deixando de forma anônima, né, o nome das pessoas, mas colocou os cargos, tempo de experiência e salário numa planilha zona aí, que depois a gente coloca no link do episódio. É até legal pra você dar uma olhada aí também, se você estiver interessado em saber sobre o assunto, né? Muito legal, não tinha visto essa planilha não, legal. Então. Cara, eu queria entrar nas indicações aqui, puxar uma sessão de indicações, e eu queria fazer uma indicação de um episódio do podcast da Lambda 3, cara. Eles têm um episódio muito legal, a gente falou bastante aqui sobre desigualdade e tal, e eles têm um episódio 169, que fala sobre diversidade, dinheiro e raça. E, puta, foi um episódio que eu vi e eu achei muito legal, assim. Acho que vale a pena todo mundo ouvir, assim, entender, tipo, do que a gente tá falando, assim, quando a gente tá falando dessas desigualdades, principalmente no contexto de raça. Eu acho que a gente pode colocar também como indicação aqui na descrição do episódio. E, enfim, mas é isso, né, Will? Acho que pra galera aí ficar tranquila quanto a isso, porque é uma discussão muito difícil mesmo e que acho que tem um último ponto que também dá pra adicionar aqui pra gente encerrar mesmo, porque senão esse episódio, o Léo vai ficar louco com o tamanho desse episódio. É sobre o quanto de ansiedade isso causa em quem tá entrando na área, né? Ver esse monte de salário altíssimo aí e falar, meu Deus, como é que eu consigo isso, né? Em pouco tempo. E acho que é importante ver também que no mercado existe esse lance da experiência e isso conta também pra esses salários às vezes serem um pouco maiores aí, pra níveis de experiência maiores, né, cara? E o fator rockstar, né, cara? Também tem isso também. Não é divulgando os salários que a gente vai acabar com todos os problemas da área só, tá? Então, tipo, sei lá, vamos ser realistas aqui, não é só esse problema que existem vários outros. Isso começa a diminuir um pouco, porque aí as pessoas começam a se questionar, falam, pô, sei lá, esse cara... Tem um cara aqui na minha equipe que ele é considerado rockstar, mas será que ele tá produzindo tão mais assim do que eu? Não sei. Acho que essas discussões são sempre válidas e elas só vão começar a ser feitas quando essas informações forem mais claras e transparentes. Mas querendo ou não, a gente tem esse efeito rockstar aí que não vai sair, não vai morrer da noite pro dia. Então, tipo, sim, é legal a gente diminuir nossa ansiedade e falar, pô, será que é realista pra mim imaginar que eu posso ter um salário igual desse cara? X, sei lá. Sim, sim. É um ponto importante pra não afetar a saúde mental de ninguém. E falando em saúde mental, acho que teve uma outra galera postando sobre isso também, né? O quanto desses anos todos de trabalho, quantos tipos de problemas essa galera teve, né? Tipo, burnout, estresse, ansiedade, sim, problemas até, tipo, fisiológicos e tudo mais. Acho que também é uma área muito estressante que gera muito estresse, assim, na galera, acho que prejudica a saúde mental, sim. Algumas empresas que têm uma cultura extremamente autoritária e tóxica, né, no sentido de fazer as pessoas trabalharem mais do que deviam e achar que isso tinha que ser normalizado, né? Muita gente falando, 8 horas não é o que a gente espera que trabalhar aqui, sabe? Se trabalhar 8 horas aqui, você não vai ter sucesso, sabe? Então, entre outras coisas, né? Pressão de entrega e tudo mais. Ou coisas do tipo, no seu horário livre, a gente espera que você esteja se melhorando para a empresa. Exatamente.
Exato, é. Um abraço, Peto. Um abraço pro Peto aí. Você vai sair do trabalho e vai fazer o quê em casa? Tem que estudar, cara. Estudar, porque a gente espera que você dedique seu tempo livre também para a imprensa, né? Obviamente. Mas enfim, a gente tá muito... Pistolagem. Pistola aqui, mas... Pistolagem dele. Exato. A gente tem que gravar um episódio de pistolagem também. Vai ter que ter um episódio do Rage, né? Rage DNE. Mas, enfim, ó, você que tá ouvindo a gente aí, tem uma opinião diferente? Tem algum comentário pra adicionar, pra compartilhar com a gente também? Alguma experiência que você já viveu sobre esse assunto de salários ou de como a empresa paga? Manda pra gente aí no devnaestrada.com.br. Se quiser também dar um reply lá no tweet do episódio, que a gente sempre solta. Quiser deixar seus comentários por lá também. Segue a gente lá no @devnaestrada no Twitter. No Instagram também a gente tem lá a nossa conta e às vezes a gente posta alguma coisinha ou outra lá, então segue a gente por lá. E acho que é isso, né, Will? Mais alguma coisa? Acho que por enquanto é isso. Por hoje é só, né? Por hoje é só. Toca internacional aí, Léo. Eu só tô até prevendo já uns comentários assim, comunista, esses caras tudo comunista, socialista, de iPhone, vai pra Cuba. Enfim, forte abraço aí, com a minha mão esquerda com o punho cerrado pra cima. Isso aí. Sextou. Falou, gente, até mais. Falou, um abraço, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.